Oi, tem alguém aí? Alguns meses atrás eu li um livro chamado Clarice na Cabeceira, que era uma reunião de textos jornalísticos que a Clarice Lispector produziu em vida. Então, algumas crônicas, algumas entrevistas e algumas matérias que ela publicou em diferentes jornais e revistas. E era um compilado disso. A parte que eu achei mais interessante foi os textos que ela escreveu para mulheres. Ela fez algumas colunas femininas, então ela ensinava, tipo, como matar barata, como se arrumar pra sair, umas coisas assim, sabe? Foi uma releitura. Eu li pela primeira vez quando eu tava fazendo faculdade de jornalismo. Quando eu tava lendo, eu senti muito a sensação que existe um mundo que não existe mais. Quando a gente pensa, pelo menos eu, quando eu penso em mundos que não existem mais, eu geralmente penso em dinossauros, na Idade Média e etc. Só que nos últimos 20, 30 anos, as coisas mudaram drasticamente. Eu fui a geração... Eu nasci analógica e quando eu tava na adolescência, fiquei digital. Então, a minha geração foi a última geração que, quando era criança, não tinha internet. Então, só foi ter internet quando tava na adolescência. Pelo menos a minha geração aqui no Brasil. Eu sei que tem gente dos Estados Unidos que teve internet, que nasceu na mesma época que eu, só que teve internet, porque lá as coisas eram mais rápidas. Enfim, a geração que eu me identifico é aquela que nasceu e sem internet, só com TV a cabo no máximo. E celular, meus pais nem tinham. E só foi tendo as coisas depois. Eu só fui ter meu computador quando eu tinha 11 anos, etc. Quando eu li pela primeira vez os contos jornalísticos da Clarice, quando eu tava na faculdade de jornalismo, eu tive um baque muito grande de que o mundo jornalístico que a Clarice Lispector viveu, ele tava em extinção. E agora, quando eu tava relendo, eu senti muito, muito, muito mais forte isso. Porque quando eu entrei na faculdade de jornalismo, eu pensava em trabalhar em revistas, porque eu tava seguindo um plano que me ensinaram na infância, adolescência, nessas primeiras 20 anos da vida, ocasionou que depois não existiu mais. Então, a minha geração, a geração que nasceu ali nos anos 90, foi preparado para um mundo que não existe mais. Quando eu paro pra pensar, principalmente nessa questão geracional das gerações agora e da internet, do meio social, etc., eu penso que realmente as pessoas da mesma idade que eu, as fotos infantis estão em albinhos guardados no guarda-roupa. Por exemplo, uma coisa boba que eu ouvi outro dia. A minha geração foi a última que não teve todos os passos fotografados e documentados. Então, agora os pais têm os celulares que tiram foto, então acompanha toda a fase da criança. Eu tenho algumas filmagens de quando eu era pequena, algumas fotografias, porque a minha mãe tinha uma câmera filmadora dentro de casa, que era um trambolho enorme, gravava em fita. E algumas coisas importantes, assim, filmava. Eu tenho um tio que trabalhava com fotografia, então ele sempre filmava essas coisas assim. Então, existe alguns vídeos onde tem eu criança, onde eu consigo ouvir a minha voz. Mas eu sei que é uma coisa meio atípica, porque a maioria das pessoas da minha idade não tem nenhum tipo de mídia onde consegue ouvir a própria voz de quando era criança. Que é uma coisa que agora essa geração vai ter. Eles vão ter acompanhado a infância deles, a voz deles, como é que eles eram, como é que eles andavam, o que eles faziam, porque tá tudo documentado. A minha geração, eu sinto que foi a última, assim, que a gente teve pequenas coisas. Era foto do aniversário, era foto de uma coisa especial. Não era, assim, o dia a dia geral, todo momento que tá ali gravado. Por mais que as fotos às vezes podem se perder, etc. Mas o filme, ele tinha um limite. Então, a câmera, a filmadora tinha um limite ali. A fita cassete tinha um limite pra ser gravada. Então, assim, não era uma coisa que você podia fazer em larga escala como é agora. São pequenas coisas que mudaram horrores. Mas a questão é que eu sinto que quando eu tava me preparando pra ser adulta, eu absorvia informações sobre a vida adulta que hoje que eu sou adulta não existe mais. Então, eu queria ser jornalista, porque quando eu fiz a faculdade de jornalismo, eu saí da faculdade de jornalismo, me formei e o jornalismo já não existia mais como eu esperava. Tipo, foi coisa de 7 anos. Já tinha sumido, assim. Então, eu cresci com Capricho, eu cresci com Recreio, eu cresci com revistas. E eu sonhava em trabalhar com essas revistas e, sabe, o Diabo Veste Prada e um monte de filme de jornalismo que eu achava o máximo, assim, trabalhar em revista, em redação e tal. E quando eu me formei, tava tendo um grande colapso do mundo jornalístico. Então, um monte de revista fechando,
um monte de jornalistas ali desempregados. E surgiu a internet, claro, e então não precisava ser jornalista para produzir conteúdos jornalísticos, em aspas aqui, né? Então tinha um monte de gente leiga que não sabia nada de jornalismo, postando notícias, um monte de fórum de fofoca, sabe, surgindo, um monte de coisa acontecendo. Então mudou muito. O jornalismo foi uma das coisas que mais mudaram com o advento da internet, porque as pessoas puderam contar as próprias histórias, não ficaram mais à mercê de grandes mídias para contar a história. Então cada um podia falar a própria história e podia ter o próprio destaque e tal. Então foi uma coisa que mudou muito. Se foi pra bem, se foi pra mal, não é aqui a questão. A questão é essas mudanças que tem, como a gente absorve tudo isso, como isso afeta a nossa cabeça. E o bizarro é que não faz muito tempo. Então, ao mesmo tempo que eu me sinto, meu Deus, absurdamente velha, eu me sinto muito nova, porque não faz muito tempo. Antigamente, bem antigamente, por exemplo, na época da Jane Austen, para uma moda surgir e permanecer e virar batido, demorava muito tempo. Hoje em dia não, hoje em dia surge uma moda, daí ela estoura no mundo inteiro, porque tá todo mundo globalizado, estoura no TikTok, todo mundo fica sabendo, e daí todo mundo consome, e daí depois de, sei lá, 2 semanas já tá batido já, 2 meses, meu Deus do céu, já começou as empresas a usar os memes, daí ninguém aguenta mais, e daí pronto, já passou. Então as modas estão acontecendo muito rápido, tudo acontece muito rápido. O que é novo perde a novidade muito rápido. Eu trabalho na internet, e foi uma das escapes que eu encontrei pra aplicar meio que o jornalismo. Eu tive uma síncope esse ano. Já fazia um tempo já que eu tava pensando nisso, que eu crio conteúdos pra internet, né? Eu não falo que eu sou influenciadora, que eu sou blogueira, que eu sou nada. Eu gosto do termo criadora de conteúdo porque eu gosto de criar conteúdos. Então, seja o que for, eu gosto de criar coisas. Então, essa é o que eu gosto de fazer. Sempre eu sinto uma pressão muito grande e sempre criar uma coisa muito, muito boa, muito, muito válida e muito, muito maravilhosa toda semana. Eu acompanho amigos que trabalham em marketing, coisa assim, e eu sinto que é uma pressão global pra todo mundo. Tanto que tá todo mundo surtado com ansiedade, burnout, um monte de coisa, surgindo um monte de termo, todo mundo tá louco, porque parece que as coisas acontecem muito rápido. Então a gente tem que criar coisa muito rápido. Como se fosse, sei lá, Leonardo da Vinci tivesse que pintar uma Mona Lisa a cada 3 meses. E não foi assim, sabe? Não acontece, as coisas não são assim. Então, vira e mexe, eu tenho que parar e pensar, eu não tenho que pintar uma Mona Lisa toda semana, sabe? Não tenho que criar uma obra-prima toda semana. Eu acho que, assim, se um dia na minha vida eu chegar perto de criar um conteúdo parecido com a Mona Lisa, pronto, já vou estar feita. Será que as pessoas antigamente se sentiam fracassadas de ficar muito tempo sem criar porque as coisas perdiam a validade muito rápido, como é hoje? Então, às vezes eu crio um vídeo que eu penso no conteúdo, eu gravo, eu edito, e eu faço um trabalho assim que eu me orgulho muito. O tempo de validade é tipo 1 semana, no máximo 2, 3, assim. E aí depois se perde, e daí às vezes surgiu outra mídia, que aconteceu, né? Surgiu o TikTok, que também não faz muito tempo que surgiu, e daí estourou todo mundo. E muita gente tava reciclando conteúdos antigos com uma nova roupagem, um novo formato, né? Primeiro o TikTok não tinha nem mais de 1 minuto, então... E reciclando conteúdos antigos de uma nova forma para tentar ganhar de novo esse rótulo de novidade, quando não era novidade, né? Porque parece que as pessoas se entendiam muito rápido. Então, é bizarro, porque o nível de informação é muito maior. E o nível de rapidez que as pessoas superam as coisas também é muito maior. E o nível de tédio das pessoas é muito maior. Então, parece que a conta não fecha, sabe? Teve o filme da Barbie. E aí, todo mundo foi de rosa. E aí, depois de um tempo... tava todo mundo cansado do rosa, porque ninguém aguentava mais o rosa, e era tudo muito rosa, meu Deus do céu, rosa, e todo lugar é rosa. E assim, eu fiz um vídeo no YouTube falando sobre o filme, como ele me impactou e tal. Você pode ir lá assistir no YouTube, tá bem legal, recomendo, muito obrigada. Só que vocês percebem que foi uma coisa que do nada explodiu, e daí tava todo mundo rosa, foi cansando. Eu entendo que tem muita gente que tava falando de tom pejorativo, etc., mas até eu que amo muito a Barbie, e eu que gostei muito do filme, e eu que gostei muito de estar vivendo esse momento e tal, de rosa. Às vezes parece que a gente tá desesperado pra alguma coisa nova. E o filme da Barbie foi uma coisa nova. E a gente absorveu tanto e foi tão intoxicante que a gente entrou numa overdose rosa. Eu entendo algumas pessoas que ficaram cansadas disso porque foi muito. Porque tava todo mundo, todas as coisas. Minha Nossa Senhora, parecia um apocalipse. Sim, eu gosto, foi legal viver esse momento. Só que essa sensação horrível de que a gente tem overdose dos assuntos, porque a gente não tem mais o que falar, porque tá tudo sendo falado, e a gente não tem mais novidade, porque tudo é novidade, e, meu Deus do céu, sabe? Parece que é pecado você, sei lá, manter as coisas numa mesmice por um período de tempo,
Porque tem que estar se renovando a todo momento, as roupas estão mudando a todo momento, a moda tá mudando a todo momento, o estilo tá mudando a todo momento. Parece que ninguém se acha mais em nada, sabe? Eu não sei também como é que era antigamente. Eu só sei o que eu li. Eu também não vivi antigamente, então não tem como falar. Mas essa é a sensação que eu tenho vivendo agora. Que as coisas, elas estão passando muito rápido. Talvez não era pra passar tão rápido assim. Talvez era pra gente aproveitar um pouco mais em doses, sabe? Pequenas, não, sei lá, ter uma overdose de tudo de uma vez. Por essa ânsia de querer coisa nova e, sei lá, às vezes só tem que ficar parado olhando pra porta. É uma coisa que eu também pensava. Quando eu tinha meu computador e quando eu comecei a entrar na internet, criar as minhas milhões de redes sociais, porque eu era aquela pessoa que, meu Deus, vamos criar todas as redes sociais. Eu tinha tudo, gente. Então, assim, meu Twitter, o mais antigo, deve ter uns 14 anos. Então, assim, eu tinha todas as redes sociais. E tinha uma coisa que eu sinto muita falta hoje em dia, que era o ficar online. Hoje em dia tá todo mundo online, a todo momento. É online 24 horas, 7 dias por semana, 365 dias por ano. E isso cansa, eu acho que isso vai pesando a gente não percebe o tanto que isso pesa. Porque antigamente tinha essa coisa de ficar online. Às vezes eu simplesmente desligava o computador e eu não estava mais online. Vamos marcar uma hora pra gente ficar online juntos e conversarmos juntos. E é isso. Às vezes eu mandava uma mensagem pra pessoa no MSN que ela não tava online, e quando ela tava online, ela via o negócio. E não tinha essa coisa de, meu Deus, mandei a mensagem, a pessoa não respondeu em uma hora. Pelo amor de Deus, gente, pelo amor de Deus, as pessoas não... Nossa, tem outra coisa pra fazer, sabe? Então, essa necessidade de tudo ser no momento e ao mesmo tempo a gente se enjoa das coisas muito rápido. Cara, obviamente não sou eu que só que tô pensando que isso tá fudendo com a nossa cabeça. E que talvez isso tenha uma relação, porque, sei lá, a gente não fica mais um tempo sem fazer nada. A gente tem o celular e a todo momento a gente tá fazendo alguma coisa, rolando o feed de alguma coisa, bombardeando o nosso cérebro com informações, às vezes aleatórias, às vezes repetidas, às vezes sabe que não vai levar a lugar nenhum, mas a gente tá, assim como o bebê, que fica na frente da tela e fica ali tendo uma overdose de informação, que não sabe direito como absorver aquilo tudo. Às vezes a gente sobrecarrega o nosso cérebro pra simplesmente não sentir tédio, não sentir essa coisa que eu não... Olha, as últimas vezes que eu senti tédio, eu acho que foi antes de ter meu smartphone, assim. Honestamente. De não ter o que fazer, sabe aquele momento de não ter o que fazer? De não ter nada pra fazer, não tem uma rede social pra rolar, não tem um Twitter pra ficar reclamando aleatório, não tem um story pra postar, não tem um serviço de streaming pra assistir o filme. Sabe assim, não ter... Simplesmente você tá num ambiente sem internet e só ter TV a cabo ali. E você tem que se entreter consigo mesmo, sabe? Ou inventar uma coisa, ou dormir, ou sei lá, jogar um quebra-cabeça, conversar com as pessoas que tá em volta. Tem vezes que eu fico pensando nisso, que faz quanto tempo que eu não sinto tédio? Faz quanto tempo que eu simplesmente não... E eu não consigo. E eu tô falando isso, mas eu não consigo, eu tenho certeza. Eu não consigo, não adianta. Às vezes eu posso até esquecer meu celular em alguns momentos, mas eu não consigo. Ao mesmo tempo que eu julgo, eu tô viciada, eu tô obcecada. É um vício, eu não consigo. Eu gostaria, quando eu viajo, quando eu faço alguma coisa, é um alívio muito grande eu estar entretida com outras coisas e ficar fora das redes sociais, sabe? Ou um tempo atrás eu simplesmente não tava entrando no TikTok, porque o TikTok é um buraco sem fundo, né? Você vai lá, e aí quando você viu, passou 3 horas, aí começou a chegar aquela mensagem de, vai fazer, sai daqui. Porque o próprio TikTok manda você sair dali, porque você tá ali fissurado, você tá ali hipnotizado por aquelas coisas que depois de 2 dias você não vai lembrar mais do que aconteceu ali. E eu, como criadora de conteúdo, me cobro por tentar fazer uma Mona Lisa a cada terça-feira que eu posto vídeo. E não é assim, eu não vou conseguir, sabe? Tem um algoritmo que me obriga a postar com regularidade. E ao mesmo tempo eu sou um ser humano que eu não consigo, né, criar assunto do nada a todo momento. Eu tenho meu canal faz o quê? 7 anos? Não sei. Cara, eu acho que eu sou até vencedora, porque eu lembro que teve uma pessoa que olhou pra mim e falou: mas você não acha que é limitado? Vai chegar um momento que você não vai ter o que falar? Porque você fala de livros só, né? Eu falei, não, porque livros falam de várias coisas, eu posso conversar sobre várias coisas através dos livros e tal. E olhando em retrospecto, eu tenho mais de 300 vídeos no YouTube, sabe? Alguns eu posso dizer que foi repetido, mas eu tive que criar assunto do além. Muitas vezes eu inventei trend, sim, inventei tag, inventei coisa, tentei inventar moda, me virar nos 30, sabe? Fazer umas coisas. Muitas vezes eu fiz conteúdo farofa mesmo que tava a gente fazendo e fiz, e não tinha o que fazer e fui lá repetir. E isso me deixa frustrada realmente pela minha criação. Eu queria ser mais criativa, só que ao mesmo tempo eu fico pensando, cara, mais criativo como? Você quer fazer o quê? Sim, você quer se reinventar a cada 24 horas? Existe uma limitação mental, sabe? E muitos canais e muitos produtores de conteúdos que eu acho mais criativos, que eu gosto muito do conteúdo, são aquelas pessoas que não produzem massa. São aquelas pessoas que pensam um pouco mais na hora de produzir os conteúdos, sabe? E que preza mais pela qualidade do que pela essa coisa de tem que postar a todo momento.
Porque daí vira uma pastelaria, né? Você tem que fazer aquilo ali e sai na hora e é isso aí. Não tem muito recheio, né? Um pastel de ar. Quando eu pensei em fazer esse podcast, eu queria fazer uma coisa que eu me orgulhasse. E queria que essa nova fase do canal fosse uma coisa que eu me orgulhasse, que não fosse mais uma pastelaria, sabe? E por isso que esse podcast vai ter um momento que ele vai chegar ao fim. Então, essa é a primeira temporada. Eu tô muito feliz com a recepção de vocês. Esse é o primeiro podcast que eu já fiz na vida. Então, eu não sabia muito bem o que fazer. E eu não ouço muito podcast também. Na verdade, não ouço quase nenhum. Eu só senti vontade de contar essa parte de mim que eu não conseguia contar em vídeo. E eu tô gostando muito de quando vocês mandam mensagem pra mim por DM. Gosto muito de quando vocês respondem aqui também no final. Tanto em comentários, se estiver no YouTube, quanto tem uma partezinha aí embaixo no Spotify pra você deixar um comentário. Então, é uma recepção muito legal e eu me sinto muito orgulhosa. E às vezes eu sinto falta de... Vocês que, sei lá, produzem coisas, principalmente essa questão relacionada com criatividade, não sente falta de se orgulhar, assim, de coisas que vocês fazem? Quando eu era mais nova, eu gostava de tirar foto. Então, era um hobby mesmo. Eu tinha uma câmera Cybershot, que eu ainda tenho. E eu saía com a minha amiga, a gente tirava fotos de várias coisas. Simplesmente saía, sem rumo, sem internet. E tirava foto de pôr do sol, uma tirava foto da outra, tirava foto de mato, tirava foto de... A gente gostava de tirar foto principalmente de mato, no meio do mato, sei lá, era a nossa vibe, assim, umas fotos meio Tumblr na época, que tinha Tumblr. E a gente tirava um monte de foto, e eu tinha um monte de foto guardada. Aconteceu que eu destruí alguns computadores nessa jornada e perdi algumas fotos. E a gente saiu hoje para tirar foto, porque eu precisava tirar foto das minhas camisetas, das minhas ecobags. E foi engraçado que foi a primeira vez que ela foi tirar foto minha depois que eu virei criadora de conteúdo. E é diferente de sair simplesmente sem rumo tirar fotos do que tirar uma foto pensada pra rede social. Quando eu ressuscitei a minha Cybershot, que tava enfiada numas gavetas, comecei a pensar que eu queria simplesmente usar essa Cybershot pra registrar momentos, não pra pensar em fazer post pra rede social. Que era uma coisa que eu tava mais condicionada. Virei um robô de postar nos stories. Virei um robô de postar no feed, sabe? Então, eu passei a tirar fotos não pra registrar momentos, mas pra mostrar pras pessoas o que tava acontecendo na minha vida. E isso não é necessariamente uma coisa ruim. Só que aconteceu que na galeria do meu celular e coisa assim, eu não tava realmente registrando a minha vida. Eu tava tirando um monte de foto, mas não tava registrando nada, sabe? Tava só mostrando pras pessoas na internet. E tentando produzir fotografias instagramáveis e ver lugares instagramáveis. Não é a realidade. E quando eu comecei a usar minha Cybershot, eu vi que realmente mudou essa concepção. Eu tava querendo tirar foto das coisas como eram. Comecei a tirar um monte de foto engraçada dos meus amigos e foto dos ambientes em geral mesmo. E foi muito interessante, porque é uma diferença muito grande de você tirar foto pra registrar um momento e tirar foto pra postar em redes sociais. E eu fico muito triste de eu ter perdido um pouco dessa parte de mim que eu queria viver o momento, ficava um pouco entediada, olhando pro teto, sem ter uma rede social pra recorrer, pra bombardear minha cabeça. Só ficar entediada, sem fazer nada. Literalmente sem fazer nada. Comecei falando da Clarice Lispector. O que a Clarice Lispector imaginaria do futuro do jornalismo agora? Provavelmente ela odiaria tudo. Não sei, eu não sou uma sabedora da vida da Clarice Lispector pra dizer o que ela acharia. Mas é foda pensar em todas as coisas que deixaram de existir, todos esses mundos que não existem mais, que não fazem muito tempo que eles existiram. Eu sou uma pessoa muito apegada à nostalgia e a memórias e essas partes antigas, assim. A minha irmã, ela tem agonia de chegar, por exemplo, numa farmácia e a farmácia tá parecido que congelou no tempo, do mesmo jeito que era em 2000, e ela fica agoniada. Eu não, eu gosto, me traz um conforto, porque eu penso ali, o tempo não tocou, ali a corrosão da modernidade não tocou. Eu fico triste e parte de mim chora toda vez que eu vejo, sei lá, um prédio, uma construção, uma árvore, qualquer coisa que tinha antes e que derrubaram pra criar uma coisa nova, porque eu sou a pessoa da nostalgia. A escola que eu estudei, até a 4ª série, tinha uma árvore gigantesca, e eu fiquei sabendo que cortaram a árvore. Eu nunca mais vou pisar na frente daquela escola, porque se eu olhar lá e não tiver árvore, eu vou ficar muito, muito triste. Eu odeio quando cortam árvore, gente, eu fico realmente muito, muito chateada. Eu tenho um apego. E um monte desses mundos que não existem mais, isso faz parte da vida, né? Os ciclos se encerram e outro ciclo começa,
E não é necessariamente bom nem ruim, é simplesmente o que é a vida. Então, o mundo da Clarice Lispector não existe mais. O mundo da Jane Austen não existe mais. O mundo da minha infância não existe mais. O mundo da minha adolescência não existe mais. Que na concepção do tempo, principalmente da história da humanidade, é pouquíssimo tempo. 10 anos atrás. Antigamente, 10 anos atrás era o que pra gente hoje, sei lá, era 5 anos atrás. Porque as coisas demoravam pra mudar tão drasticamente, igual muda agora. 10 anos atrás, você tinha quantas redes sociais, sabe? Quantos objetos inteligentes você tinha na sua casa. O quão dependente você era de algumas tecnologias. Não dependente. Por exemplo, eu posso ficar sem a minha Alexa, sem minhas luzes inteligentes. Mas eu não quero. Eu quero falar, Alexa, acende a luz. E ela acender a porcaria da luz, sabe? Eu quero ter o meu celular onde eu posso pesquisar qualquer coisa, a qualquer horário do dia. Eu quero, sei lá, ter um WhatsApp pra conversar com as pessoas e ter videochamada com pessoas que estão do outro lado do mundo. É legal isso não é ruim. Mas ao mesmo tempo eu fico pensando nas coisas que a gente perdeu nesse caminho pra chegar até aqui, sabe? Que algumas coisas que a gente perdeu talvez não deveriam ser perdidas. E algumas coisas que a gente trouxe pro dia a dia e pra nossa realidade não seja tão benéfico quanto a gente pensou que fosse. Porque a gente não vai criar uma Mona Lisa todo dia. Porque a gente vai sim se entediar. Porque vai chegar um momento que não vai ter mais coisa nova no dia. E tá tudo bem. Não vai ter mais notícia nova, não vai ter fofoca nova. Porque tudo vai ficar... E às vezes faz parte e é bom pro ser humano sentir tédio. E ficar sem fazer nada. Literalmente sem fazer nada. Igual a avó que ficava sentada na cadeira na frente da casa. Simplesmente olhando pro nada e pensando, sem um celular apitando no bolso. Eu acho que eu romantizo isso porque eu nunca vou conseguir. Porque provavelmente se eu ficar num lugar sem um celular apitando no meu bolso, eu vou entrar em loucura. Eu vou surtar, porque eu vou ficar, meu Deus do céu, eu preciso de um celular. Porque é horrível. Eu estou me julgando mesmo. Querendo uma coisa que eu sei que jamais eu conseguirei. Mas sofrendo por não conseguir. Eu acho que tudo isso porque dentro de mim eu fico apavorada de saber que essas limitações são tão severas. Eu posso conhecer vários mundos, eu posso ler sobre várias realidades. A maioria delas vão estar inacessível pra mim. E eu posso lembrar de como era a minha vida antes e essa vida tá completamente inacessível pra mim. Mesmo se eu estivesse no mesmo lugar, mesmo se eu estivesse com as mesmas pessoas, tudo mudou e isso me assusta horrores. E daqui, sei lá, 3 anos, eu vou ter uma realidade talvez diferente da que eu tenho hoje. E daqui 10 anos, provavelmente eu vou ter uma realidade completamente diferente da que eu tenho hoje, porque se seguir o curso do jeito que tá seguindo. Não só porque eu dentro de mim vou mudar, mas porque as coisas em volta de mim vão mudar. Outro dia eu tava passando com meu amigo na frente de um posto de gasolina que tava escrito simplesmente na fachada petróleo. Eu achei fascinante. Eu sinto, às vezes, que seria muito legal se as coisas parassem de ficar se reinventando a todo momento e voltasse pro básico, petróleo. Era isso, não precisa fazer um grande marketing de combustível, era isso, a pessoa vai lá pra você seu carro, não vai lá pra, sei lá, entrar em contato com o seu interior. Às vezes eu sinto que algumas marcas, algumas lojas, alguma coisa assim, o marketing, ele quer tanto se reinventar que ele perde completamente o sentido e fica tosco, sabe? Quando o marketing tenta usar memes que estão atuais e aí só porque ele tá usando, o negócio fica sem graça demais porque vê que tá forçando. Vamos voltar às vezes pro básico, sabe? Não precisa. Não precisa. Padaria vende pão. Não precisa ficar inventando um grande marketing que vai mudar a sua vida. Nananã. Não sei, talvez é bom pro padeiro, né? O marketing. Talvez traga lucro pra ele. Eu suspeito muito desses grandes marketings que falam muito sobre a vida. Sei lá. Tipo propaganda de desodorante que tenta trazer muita reflexão. Nossa, é pra você passar no subaco e não ficar fedido. Não precisa trazer uma reflexão de vida, uma reflexão de autoestima, de autoimagem. Afinal, você quer vender desodorante, meu filho, é isso. Deixa pra outras pessoas, deixa pra outro nicho, sabe? E repensar essa questão, outras pessoas, outros grupos, etc. Tem coisa que não é pra fazer, sabe? Não é pra... É pra vender o desodorante. Então vende o desodorante. Deixa, sei lá, os grupos sociais pra discutir esse tipo de coisa, porque não é pra discutir essas coisas, pra vender, sabe assim? Essas empresas, elas vão querer lucro. E é isso, elas estão ali pra gerar lucro. Basicamente, não estão ali pra mudar a vida de ninguém. Estão pra gerar lucro, eles querem ganhar dinheiro e é isso. Eu acho que quando fica tendendo para esses lugares de tentar fazer uma grande reflexão social, eu acho muito escroto, porque... Primeiro que vai ridicularizar qualquer discussão que eles vão tentar levantar, porque no final eles querem lucro mesmo de qualquer jeito, então... Não sabe assim, igual falar que o filme da Barbie é um filme feminista. Gente, a Barbie é pra vender boneca. E nunca que a Mattel vai ser a porta-voz do movimento social sobre igualdade de gênero. Pelo amor de Deus, sabe? Nem é pra ser isso. A Barbie, o filme da Barbie reflete meio que o momento atual. Não que vai trazer pensamentos feministas pra gerar
uma discussão geral sobre todas as coisas. Certo que o filme tem os pontos legais lá que faz, né, a gente pensar um pouco, mas tá entendendo que movimentos sociais é uma coisa, discussão de sociedade é uma coisa, discussão de filosofias e coisas e debates são uma coisa, e é diferente de empresas tentar usar de um discurso para vender produto, sabe? Não dá para você tentar, às vezes, nessa ânsia de se reinventar, principalmente essas empresas que querem mais lucros e querem, né, encontrar um novo jeito de dialogar com as pessoas e tal. Às vezes se aposta de discussões e discursos e memes e linguagens para vender. Simplesmente eles querem vender, querem lucro. E o negócio fica perdendo mais sentido ainda do que já tá perdido. É igual essas empresas querendo fazer gracinha na internet. Gente, eu acho ridículo. Nossa, eu acho ridículo. Meu Deus do céu. Sabe? Conversando entre eles, como se fossem pessoas. Meu Deus, sabe? Talvez eu seja muito ranzinza. Eu não sei o que você pensa sobre isso, porque eu acho uma idiotice. Igual, sei lá, essas empresas criando avatar 3D. Gente, eu sou muito contra os avatar 3D. Eu acho muito bizarro. Eu acho, assim, um negócio que me dá... Eu não sei vocês, mas me dá um arrepio que eu não sei. Nossa, eu fico muito, muito, muito cabreira com essas coisas. Essas empresas. Principalmente a Magalu lá. Fez a Magalu lá, a mulher 3D, que aí ela fica nos lugares. Né? E nossa, teve filme da Barbie, ela tava lá no prêmio. Gente, ela nem existe, cara. Fica forçando um negócio que não existe, como se fosse uma pessoa de verdade. Gente, eu acho a coisa mais bizarra desse mundo. Que todo mundo sabe que não existe, e que é falso, e que é esquisito. E ela parece muito real, e ela não é real. E todo mundo sabe, e gera aquela estranheza. E fica aquela coisa esquisita. Forçação de barra, sei lá, tentando enfiar na nossa goela pra gente se simpatizar com um boneco 3D que quer vender móvel. Gente, pelo amor de Deus. Olha, eu não sei. Eu acho que às vezes o marketing devia recuar um pouco, porque eles estão nessa ânsia de se reinventar e de fazer tudo novo, e aí as coisas perdem o sentido muito rápido, e daí, gente, tá esquisito. Não sei. Agora eu sou hater do marketing. Caralho. Eu acho a coisa mais esquisita do mundo inteiro. Eu acho que é que eu não tenho feeling de vendas. Acredito, eu tenho uma loja, eu vendo camiseta, mas eu não tenho feeling de vendas. Eu sou do tipo... Quer comprar? Compra. Se não quer comprar, não compra. Eu não vou ficar tentando convencer ninguém. Porque se não quer comprar, não compra. Ué, sabe? Eu sou aquele tipo de pessoa que nem... Olha, nem pra pedir desconto, às vezes eu consigo. Se eu tenho dinheiro, eu compro. Se eu não tenho dinheiro, eu simplesmente saio. E quando eu tiver dinheiro, eu volto e compro. Se tiver ainda lá. Eu não sou de ficar negociando, sei lá. Eu vendo por necessidade. Assim como todo mundo da minha família já chegou a vender porque é necessidade. Tem gente que tem um feeling de venda, tem gente que não tem. E... aí seguimos, porque temos que ganhar a vida, né? E eu penso que uma das pessoas que fez a Magalu lá, esquisitíssima, também tá tentando ganhar a vida. Tá esquisito. Tá esquisito. Sei lá, vocês estão sentindo também que tá uma coisa esquisita? Sabe? Desabafando meu descontentamento aqui. Não vou chegar a lugar nenhum. Talvez eu esteja tudo errada. Talvez daqui 2 semanas eu vou estar pensando diferente. Mas não importa. Nesse momento eu tô descontente com isso. E gostaria muito, muito, muito de voltar no passado e ficar um mês onde eu tinha que logar pra ficar online. Só pra ver como é que era. Porque eu tenho certeza que não ia conseguir viver com o resto do tempo. Porque já tá tão intrinsecado na minha vida. Existe esse termo, intrinsecado. Tá tão intrínseco na minha vida, a internet, o smartphone, a Alexa, que eu não ia conseguir ficar por mais tempo. Eu sei disso, eu sou um hipócrita. Mas eu queria ver, sentir. Eu acho que é mais sobre a romantização do passado do que coisa de fato. Porque eu sinto que tá uma coisa estranha. Daí eu fico tentando procurar soluções. Procurar culpados, e isso é uma coisa diferente que eu vejo de antes pra agora, e talvez eu acho que isso que é o culpado, mas não é. Cara, esse podcast ficou só delírios, né? E é isso, fazendo jus ao nome. Só entrego delírios pra você hoje. Amanhã, quem sabe? Sábado que vem, não sei. Eu só sei que eu queria muito que a Magalu desistisse daquela personagem, porque ela me dá medo. A da Natura também, mas a da Natura é um pouco mais bonitinha. Acho que o único que eu aceito é o da Casas Bahia. De resto, eu acho esquisitíssimo. Personagem Avatar, esse metaverso. Olha, gente, pelo amor de Deus. Esquisitíssimo. Credo.